Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Crislan, mais conhecido como Crislan Trader. Opero no mercado de opções binárias desde 2021 e hoje eu decidi dar um start num projeto muito especial, que é esse canal no YouTube, onde eu vou compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, toda a bagagem que eu carrego desse mercado. Vou trazer muito conteúdo aqui para vocês e espero que eu consiga agregar na vida de vocês, de repente ajudar aquela pessoa que ainda está patinando no mercado a ter aquela virada de chave, assim como eu também tive. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa primeira aula. Deixa seu like nesse vídeo aí, já segue o nosso canal, compartilha com aquele seu amigo que ainda está patinando em opções binárias. Vou tentar postar aqui todos os dias, tá bom? Eu ainda não tenho muita intimidade em gravar, em falar com a câmera, mas eu prometo que eu vou me esforçar, vou dar o melhor de mim para poder trazer o conteúdo. Então, se eu der algum deslize aqui, não leve a mal, foca no conteúdo, porque o conteúdo eu sei do que eu estou falando, eu tenho bagagem para isso. Eu vejo aí, dei uma pesquisada na internet antes de começar a produzir esse conteúdo, para entender o que as pessoas têm mais dificuldades, o que elas ainda não estão de fato ganhando dinheiro no mercado. E aí eu consegui identificar algumas coisas com essas pesquisas que eu fiz. Muitas pessoas ainda não têm um operacional definido, um padrão a seguir, né? Ela não tem uma constância. Quando a pessoa ela não tem uma constância no que ela está fazendo, ela não tem um padrão, ela não tem um operacional, infelizmente ela vai continuar patinando. E vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos e ela vai continuar patinando. Então, pensando em produzir conteúdo de excelência, conteúdo de qualidade, eu resolvi fazer uma sequência de aulas que vai te levar do zero até você se tornar um expert no mercado de opções binárias. Fazer isso no time frame de M5, ou seja, você vai sair do zero, vai se tornar um profissional, um operador, um trader de opções binárias no time frame de M5. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, pega papel e caneta, fica focado, presta atenção nesse conteúdo. Se você opera em outros times gráficos e também ainda não teve resultado, talvez seja a hora de você parar e dar uma atenção no que eu vou te falar aqui agora. Pega a caneta na mão, foco, deixa o celular de lado agora um pouquinho. Bom, galera, e pensando em trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo de excelência, eu falei assim, cara, vamos começar por onde tem que ser começado mesmo. Vamos começar do início. Porque eu vejo muitas pessoas aí na internet buscando alguns atalhos, um indicador milagroso, um robô que faz milagre, né? Um operacional que seja sem loss. E eu posso te falar com propriedade, isso não existe. Isso não existe. Eu falo mesmo com propriedade porque eu já passei por isso, eu também já quis esses atalhos e eu só me ferrei. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, se você já me considerar um amigo, se a nossa conexão já está sendo genuína, eu te aconselharia a começar do início. Esquece tudo que você já sabe, que não deu certo. Esteja com o coração e a mente limpa e aberta para poder absorver o que eu estou te dizendo. Pode parecer muito básico, mas no final você vai entender que isso é o primordial. Então, galera, antes da gente dar qualquer clique dentro do mercado, antes da gente comprar, antes da gente vender, antes da gente colocar o nosso dinheirinho ali para a gente poder operar, a gente tem que aprender a identificar um gráfico. Se a gente não conseguir ler o que o gráfico está dizendo, a gente não vai conseguir operar, a gente não vai ter bons resultados, infelizmente. Então, como a gente aqui vai operar retração de M5, a gente precisa que o gráfico esteja nos mostrando uma série de coisas. E é nesse vídeo que eu vou passar essa série de coisas para vocês. Fica comigo, vamos aqui para a tela que eu vou mostrar aqui para vocês. O que a gente precisa identificar dentro do gráfico que é muito importante para que a gente consiga fazer nossas operações. São 4 pontos importantíssimos e esses 4 eles têm que estar todos alinhados, um com os outros. Precisa bater o olho no gráfico que a gente quer operar. Vamos supor que a gente esteja lá em EURUSD, tá bom? Está querendo operar EURUSD hoje. Então eu preciso bater o olho no gráfico, eu preciso identificar de cara que todas as velas estão deixando pavio. 90% das velas precisam estar deixando pavio. Por quê? O que isso quer me dizer, Crislan? Isso quer dizer que está havendo retração no mercado, que as velas estão retraindo. Estão tocando em determinado ponto do mercado, do gráfico, e estão retraindo. Como a gente opera a retração, a gente precisa desse movimento. Correto? Então, isso não pode deixar de existir. Retração de vela. Retração
de vela, as velas precisam estar deixando pavio. Perfeito? Segundo ponto, as velas elas precisam estar alternando de cor. Como assim, Cristiano, alternando de cor? Elas precisam estar velas verdes, velas vermelhas. Velas verdes, velas vermelhas. Não necessariamente nessa ordem, mas elas precisam estar alternando as cores. Porque isso quer dizer que o mercado está fazendo movimentos. Está fazendo um movimento de topo e fundo. Ele está indo buscar um ponto, ele está retornando, ele está indo buscar outro ponto, ele está retornando. Então, para que a gente consiga operar retração, a gente precisa que o mercado esteja se movimentando dessa forma, alternando as cores. A gente bateu o olho no gráfico e a gente já identificar um gráfico tendencioso aqui, igual eu estou desenhando, verde, 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 vai embora verde, 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 verde. Cara, isso aqui está um gráfico em tendência. Ainda mais se não estiver deixando pavio. Uma deixa pavio, a outra não deixa, a outra deixa pavio, a outra não deixa. Cara, esse gráfico ele não tá bom para a gente operar. Mas aí você consegue entender que o gráfico ele precisa estar se movimentando, ele precisa estar alternando as cores, né? Precisa estar uma velinha vermelha, outra velinha vermelha, aí vem uma velinha verde aqui corrigindo, e vem outra vermelha, sobe de novo, enfim. Precisa estar alternando as cores aqui. Beleza? Então, o gráfico precisa estar alternando as cores. Ponto 1. O gráfico, as velas precisam estar deixando pavio. 90% das velas, no mínimo, tá bom? As velas precisam estar alternando de cores. Ponto 3. As velas elas precisam estar fazendo topos e fundos fortes. Como que eu vou identificar um topo e um fundo forte, Cristiano? Cara, o mercado subiu. Tá de alta. Ele tocou em um ponto e ele derreteu. Desceu todo. Derreteu, derreteu, derreteu. Ele foi lá, buscou de novo esse topo. Depois ele tocou e derreteu, derreteu. Ali a gente já percebe que é um movimento forte. Ele tocou e derreteu. Ele tocou e foi o contrário, entendeu? Então, esses 4 pontos aí eles precisam estar alinhados. Vela deixando pavio, as velas alternando cores, o mercado fazendo topos e fundos fortes, e analisar se existe em zona onde o preço está retraindo, tá bom? Isso eu vou mostrar para vocês aqui direto no gráfico. Quem quiser tirar print aí, tira print dessa tela aqui, ou anota, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Quem quiser anotar aí, que é importante. E eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, tá? Vamos lá, galera, a gente está aqui em EURUSD. Batendo o olho assim, de cara, você consegue identificar aqui, as velas estão deixando o pavio, certo? Então temos um ponto aí, a gente conseguiu operar esse gráfico. As velas estão alternando de cor? Sim, vela verde, vermelha, depois vela vermelha, verde, vermelha, verde. Então estão alternando de cores. Temos 2 pontos das nossas confluências aqui para ser um gráfico bom. Está fazendo topos e fundos? Até estava, aqui um pouco no passado, tá vendo? Fez um fundo aqui, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, fez um topo. Então ele estava fazendo topo e fundo. Só que se a gente sentou no gráfico agora para operar, a gente olha para o gráfico, ele já não está fazendo mais esse movimento. A gente percebe aqui agora que ele está total numa tendência de baixa. Certo? Olha lá, cadê o topo e fundo dele? Não tem. Então, o nosso ponto 3 aí, que é uma confluência para a gente identificar se o gráfico está bom para ser operado ou não, ele já perdeu essa confluência. Então, o que a gente faz? Poxa, se não está confluindo com o que eu preciso, eu vou lá e abro outro par. Vou lá agora, ó, e EURUJPY. Caramba, agora já parece que está legal, hein? As velas estão deixando pavio? Sim, olha lá, pavio, 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 ó. Mais de 90% das velas estão deixando pavio. Conseguindo identificar aí? Olha aí, quantidade de pavio. Ou seja, é um gráfico que está bom para retração. A gente consegue identificar isso. As velas estão esticando e retraindo. Beleza? Ah, tá tendo topos e fundos. Poxa, tá tendo topo e fundo. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Já fez o topo aqui.
Provavelmente agora já vai buscar outro fundo aqui, entendeu? Então é um gráfico que a gente consegue operar. Agora o ponto 4 lá, que a gente não falou ainda, é o ponto de observar se o gráfico está com zonas de retração. Quais seriam essas zonas? Identificar os topos. Ele fez um topo aqui, fez um topo aqui, fez um fundo aqui, fez um fundo aqui. Então, se o gráfico ele vem e toca novamente nesse fundo, a gente já consegue identificar que seria um bom ponto de operação. Obviamente, galera, que tem outros critérios que eu vou passar nos próximos vídeos. Tem o movimento de vela, tem o time de operação, entendeu? Tem se a zona já foi testada, se ela já foi rompida, se ela já foi respeitada, se é um falso rompimento, se é uma zona para pullback, se é uma zona para retração, entendeu? Então existem vários fatores ainda, mas esses vídeos eu vou trazer por etapas mais para frente. O que eu quero que vocês identifiquem com esse primeiro vídeo, que para mim é o mais importante, é conseguir bater o olho no gráfico e entender se o gráfico está bom para a operação ou não está. Porque a gente não adianta forçar um gráfico que não está ruim a gente operar. A gente vai bater como se a gente estivesse dando um murro na ponta de uma faca. Quem vai se machucar é a gente. É o nosso dinheiro que está em jogo. Então você tem que ter um certo zelo pelo seu capital. Entendeu? O mercado ele não brinca, ele não é para amadores, porque senão você vai se machucar, você vai perder seu dinheiro, você vai se frustrar. E aí você vai achar que é um mercado que não é bom. Mas na verdade é você que não está se preparando da maneira certa, desde o ponto inicial, tá bom? Então, com paciência, senta na frente do computador, do notebook, de preferência num cantinho seu da casa, bem separado, bem sossegado. Vai abrindo os pares de moeda, igual abrir mais uma GBP USD. Vai observando, está tendo retração, está tendo pavio, poxa, 1 ponto. Está tendo alternância de cores, 2 pontos. Está tendo topos e fundos, poxa, 3 pontos. Caraca, consegui identificar aqui alguma zona de retração que está confluindo. Caramba, 4 pontos. Então, agora eu já posso começar a me preparar para poder analisar esse gráfico aqui. Visualmente, ele está ok. Agora, a gente vai precisar dos outros pontos. Vou trazer mais para frente, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas, se eu pudesse te dar um conselho hoje, após assistir esse vídeo, abre o gráfico, foca no gráfico, vai prestando atenção, vai tentando identificar o padrão, vai tentando identificar se tem movimento de retração, vai tentando identificar se tem pavio. Cara, um trader de verdade, ele precisa bater o olho no gráfico e já identificar de cara o que está acontecendo. Se você conseguir construir essa habilidade, você já está na frente de 80% do mercado. Pode levar fé. Se você conseguir construir essa habilidade de bater o olho no mercado, no gráfico, e já entender, você vai operar opções binárias, Forex, B3, tudo que tiver gráfico, você vai conseguir operar, porque você vai conseguir bater o olho e analisar. Tá bom? Mais para frente, como eu falei, a gente vai falar sobre movimento de vela, movimento de mercado, falso rompimento, retração, pullback. Então, daqui para frente, a gente vai evoluindo. O que eu quero com esse vídeo de hoje? Eu quero gerar uma conexão com você, mas uma conexão de verdade, onde você consiga entender que tem alguma coisa errada com você e você queira corrigir. E se você estiver disposto a fazer isso, eu vou estar aqui com você, vou segurar aqui na sua mão, vou estar aqui, pode mandar mensagem no direct, eu vou deixar meu contato aí, eu vou deixar um link da comunidade na descrição do grupo. Lá dentro dessa comunidade a gente vai operar ao vivo todo dia, a gente vai fazer live operando, a gente vai ter um bate-papo lá dentro dessa comunidade. Então a intenção é realmente criar uma conexão com você hoje, para que a gente possa caminhar junto. E você vai entender que esse mercado não apareceu para você por acaso, tá bom? Como também não apareceu para mim, como também não apareceu para o Joãozinho. Se apareceu para você é porque tem um propósito muito forte com isso. Mas você precisa se preparar. E eu vou te ajudar, tá bom? Conta comigo, vamos caminhar junto. Agora, é isso, galera. Próximo vídeo eu vou tentar soltar entre amanhã ou depois de amanhã.
e a gente vai se conectando aqui. Clica no link da comunidade lá, me manda uma mensagem, vou ter um prazer imenso em te receber, em te auxiliar. Se já tiver alguma dúvida sobre o vídeo, já pode me mandar, que eu vou responder com o maior carinho, maior amor, porque esse projeto aqui do YouTube não nasceu no meu coração por acaso, tá bom? Esse projeto é algo que eu quero fazer com muito carinho, muita dedicação, tá bom? Então, galera, fica com Deus. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo. É importante para mim, é importante para esse projeto, tá bom? Segue o canal, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir o que eu disse aqui, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Te espero lá no link da comunidade, tá bom? A gente vai fazer um grupo de pessoas que querem se ajudar, crescer juntos e entender que esse mercado não apareceu por acaso para ninguém. Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou!